Conecta Oeste. Conecta aí. Conecta aí. Olá, amigos do canal Megafone, do site Conecta Oeste. Hoje mais uma entrevista nesse quadro que nós denominamos O Especialista. Hoje o entrevistado é o advogado, o Dr. Alcemir Moraes. Vamos falar sobre direito previdenciário. Antes de começar propriamente a entrevista, eu gostaria de falar para vocês que estará sendo transmitido ao vivo a entrevista pelo site, pelo Facebook, pela plataforma do YouTube, no canal do Conecta Oeste e no canal Megafone. Perfeito? Então, nós queremos toda semana estar trazendo conteúdos relevantes para os internautas e apostamos no sucesso dessa empreitada e que você, internauta, que estiver assistindo, interaja conosco, faça a sua pergunta, estamos disponíveis para responder. Também, como a internet proporciona isso hoje em dia, ficará essas entrevistas hospedadas no site, hospedadas nos canais. Quem não assistir ao vivo terá a oportunidade de assistir num momento que melhor lhe convir. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Conecta Oeste. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com os senhores, os nossos telespectadores, né, que estão aí nas suas residências, nos seus trabalhos, nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência, né? Perfeito, perfeito. Já vamos tocar o barco aqui, porque ao avançado da hora e a população está sedenta, principalmente nessa área de informações. Doutor, eu quero que o senhor dê uma explanada geral nas atribuições e na esfera de atuação do advogado especialista em direito previdenciário. Olha, o direito previdenciário, ele envolve algumas outras áreas também. Por exemplo, a área de medicina. Por quê? Porque tem alguns tipos de benefício que envolvem a incapacidade. Por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Esses benefícios, então, requer um conhecimento médico também. Isso, então, faz com que o direito previdenciário não fique só no direito. Envolve um conhecimento a mais, que é o conhecimento médico. Além do mais, o direito previdenciário também, ele não trabalha só com as aposentadorias. Então, o profissional da área não atua apenas na concessão de aposentadoria, como aposentadoria por idade, como aposentadoria por invalidez, como aposentadoria por tempo de contribuição. Ele atua também na área de revisão de aposentadoria. Por quê? Muitas vezes as pessoas então são contempladas com benefícios previdenciários pelo INSS e que esses benefícios não correspondem ao valor devido. Por exemplo, são várias as vezes que há um erro de cálculo e que a pessoa deveria estar recebendo um benefício, por exemplo, de R$2.000, está recebendo um benefício de R$1.500. Essa é uma área de revisão previdenciária. E também tem na esfera administrativa. Por exemplo, cada pessoa que vai fazer um pedido de alguma aposentadoria, de algum benefício, de pensão, enfim, antes de qualquer coisa, ele tem que fazer esse pedido na via administrativa. Por que isso? Porque sem o pedido na via administrativa, o judiciário não pode julgar, porque segundo o Supremo Tribunal Federal, não há interesse de agir.
o que significa interesse de agir? Para que a gente possa ingressar com uma ação na justiça, é preciso que a pessoa tenha o interesse de agir. É necessário que, antes disso, o réu daquele processo, que nesse caso é o INSS, ele tenha se negado a conceder aquele benefício. Então, antes de mais nada, de ingressar na justiça, a pessoa tem que procurar o INSS e solicitar aquele benefício que está postulando. Quando a pessoa procura um advogado e antes disso não procurou o INSS, o que acontece? O advogado, então, vai postular no INSS. Né? O advogado, então, faz o pedido no INSS e aí, quando, se for negativo, no caso, for indeferido aquele pedido, o INSS negar aquele benefício, e aí ele propõe a ação pertinente perante o Poder Judiciário. Então, o advogado na área previdenciária, ele atua em várias frentes, tanto na esfera administrativa, muitas vezes tem que ter um conhecimento um pouco mais técnico da medicina, atua na área jurisdicional, então, ingressando com as ações, fazendo os recursos pertinentes. É um campo um pouco vasto. E tem ainda a questão ainda da área de engenharia também. Por quê? Porque a pessoa que vai lá reconhecer aquele período especial que, em regra, as pessoas conhecem como atividade insalubre, quando vai se reconhecer essa atividade insalubre também, que é muito importante para a área previdenciária, então é necessário ter um conhecimento de engenharia na área de medicina, de engenharia do trabalho. Então, esse engenheiro do trabalho que vai auxiliar o profissional, o advogado aí, ele então vai auxiliar esse profissional para que aquele cliente tenha, então, o seu intento, a sua causa melhor defendida. Então, são várias frentes aí no mesmo ramo do direito. Entendi, doutor. O senhor disse numa multidisciplinariedade aí, que seria a medicina e engenharia, no caso, correlato ao direito previdenciário, a essas petições junto administrativa e judicial. No caso, e talvez desculpe a minha falta de conhecimento, mas o médico, por exemplo, ele atua nesses casos específicos que estamos falando aí de direito público, que é o Estado que vai pagar os benefícios da aposentadoria. Ele influi no resultado ou só auxilia o advogado, o médico, por exemplo? Ou só o médico do INSS que pode fazer essa perícia? Como que funciona isso na prática? Na prática é assim, a pessoa que está incapacitada, ela muitas vezes ela procura primeiramente o INSS. O INSS, algumas vezes, eles dão um benefício de auxílio-doença por 30, 60, 90 dias ou até algum ano, enfim, 1 ano, 2 anos, e depois eles suspendem, ou seja, cortam esse benefício. E aí, quando eles suspendem, por que eles suspendem? Geralmente pela perícia negativa. O médico, o perito do INSS, conclui que a pessoa deixou de estar incapacitada e recuperou a sua capacidade laboral. Então, esse benefício é suspenso e a pessoa tem que voltar a trabalhar. Mas, nem sempre esse perito do INSS acerta e a pessoa continua incapacitada. E aí, a pessoa vai procurar um advogado. A maioria dos escritórios não estão habituados a trabalhar de fato com a multidisciplinaridade aí do direito que hoje se requer. Então, não tem médicos, não tem engenheiros que auxiliam. E aí propõe algumas ações e que o juiz, de fato, vai mandar um perito particular, ele vai nomear um médico, que essa denominação para esse médico judicial chama-se perito judicial. Esse médico, então, que o juiz nomeia,
ele não pode ser médico do INSS, então ter vínculo com o INSS, e nem vínculo com o segurado, então aquela pessoa que está postulando no judiciário. Nesse caso, o perito faz a perícia, conclui e vai para o juiz dar a decisão. As pessoas, em regras, podem questionar o laudo e isso é feito por meio do advogado. Só que o advogado, nós temos então conhecimento técnico do direito, mas não da medicina. Então, se não tem um conhecimento técnico, fica muito inviável você questionar alguma coisa que venha de um perito judicial. Por isso que nós vivenciamos, geralmente, nós verificamos na televisão muitos crimes que têm repercussão geral, de gente famosa, que eles contratam peritos particulares, sim, justamente para auxiliar os advogados. Então, isso dá uma diferença muito grande. Por exemplo, aqui nós trabalhamos, por exemplo, com 2 auxiliares médicos, 2 médicos, então, que nos auxiliam. Muitas vezes, eles analisam a situação das pessoas, quando o perito que foi nomeado pelo juiz a realizar aquela perícia, eles chegam lá na perícia, o perito, então, nomeado pelo juiz, analisa alguns exames ou alguns atestados e esquece de verificar outras doenças que a pessoa, em tese, tem. E aí, muitas vezes, o resultado da perícia vem lá, está apto ao trabalho, está capacitado para o trabalho. E isso num erro do perito. Como qualquer ser humano, o perito também está aí possível a erro. Ele também é falível. E o perito judicial não é porque foi nomeado pelo juiz que ele não pode errar, assim como o juiz também. Então, quando você tem um auxiliar que possa demonstrar, é muito comum a pessoa chegar, procurar um advogado e falar, olha, eu não posso trabalhar, eu estou incapacitado porque eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um problema no ombro, enfim, chega na perícia, o perito só olha o problema na coluna, não olha o problema no joelho, não olha o problema no ombro, e enfim. Só que aquela questão da coluna, muitas vezes ele fala, olha, a coluna está ótima, pode trabalhar. E aí? E o joelho? E o ombro? Quando a gente tem um profissional habilitado, um médico, que nos pode orientar, ele fala, aí ele vai questionar o perito. Olha, mas o senhor olhou o joelho? O senhor olhou o ombro? O senhor olhou esse exame? Ou olhou o outro exame? Então, fica uma coisa mais bem elaborada, fica com maior credibilidade. Caso o perito fala, mesmo assim eu analisei tudo e não constatei incapacidade, o médico auxiliar pode contrariar o perito e aí o juiz vai verificar. No julgamento, o juiz vai levar em consideração tudo aquilo que foi colocado pelo perito e tudo aquilo que foi colocado pelo médico assistente, que, em regra, é contratado, é médico da pessoa que está postulando aquele benefício previdenciário. Então, na prática, dá muito, assim, a diferença é gritante, dá muita diferença. Então, deixa eu ver se eu entendi. Os advogados que atuam no direito previdenciário, eles pré-constituem uma prova com o assistente médico ou ele atua durante o processo? Essa prova, ela pode ser pré-constituída, e o que é isso? É feita antes do processo, por meio de um parecer, de um laudo, enfim, de algum texto que o médico fala, olha, a paciente, fulano de tal, encontra-se acometida da doença tal, da doença tal, da doença tal, e, portanto, não pode trabalhar. Enfim, está incapacitado para o trabalho. Essa prova pode ser feita antes, mas também, quando é médico assistente, atua no processo. Então, antes da perícia, o juiz intima o advogado para apresentar os quesitos.
O que é isso? Os quesitos são perguntas realizadas para o perito. Por exemplo, na hora da perícia, o advogado não chega lá, ô perito, o que a pessoa tem? Ela pode trabalhar ou não pode? Não, não é assim. Essas perguntas já devem ir previamente, antes mesmo da perícia. Então, essas perguntas que nós chamamos tecnicamente de quesitos, esses quesitos são elaborados e mandados para o perito, e o perito, na hora da perícia, vai ter que responder aquelas perguntas. Então, se tem um médico assistente, ele vai poder formular os quesitos mais apropriados ao caso, voltado àquele caso. Então, por exemplo, um caso da pessoa que tem um problema na coluna, que é muito comum. Todo trabalhador, geralmente, tem um problema na coluna. Eu tenho hérnia de disco. E isso é comum. Pode ser jornalista, pode ser médico, pode ser advogado, pode ser pedreiro, pode ser servente pedreiro, pintor, ou até mesmo um gari, ou um saqueiro. Mas aí, veja só, mas nem toda doença relacionada à coluna implica na incapacidade do segurado para o trabalho. Por quê? Porque uma pessoa com problema na coluna pode ser advogado? Pode. Pode ser médico? Pode. Consegue trabalhar normalmente. Mas ele pode, no caso, então, ser saqueiro, carregar peso de 30 a 50 quilos? Não. E aí, veja só, faz toda a diferença. Porque o médico assistente vai poder apontar, vai poder questionar o perito, falando, olha, essa pessoa com esse problema na coluna, ela pode carregar pesos de 50 quilos, por exemplo? O perito com certeza vai falar que não. E aí que está. E talvez ele não considerando essa profissão da pessoa, sem o médico assistente estar junto, ele desconsiderando a condição ali, a função que a pessoa exerce, como, por exemplo, saqueiro, no nosso exemplo, ele poderia falar, não, pode trabalhar normalmente. Por quê? Porque ele vai visualizar na cabeça dele uma atividade voltada, então, para uma atividade que não exige tanto esforço físico. Não tem uma exigência tão grande de esforço físico, né? E aí, isso é muito importante. Então, os médicos podem auxiliar os advogados nessa área, sim. E, além do mais, uma coisa que não é muito comentada e muitas vezes as pessoas também não sabem é a seguinte situação. Alguns exames têm uma peculiaridade, uma particularidade de sair alguns falsos positivos ou falsos negativos. O que é isso? Alguns exames que as pessoas fazem, saem lá que a pessoa não tem nada, mas na verdade tem. Algumas doenças, elas se escondem no corpo da pessoa. E só com um diagnóstico mais preciso, ou com vários exames, que ela aparece. Muitas vezes a pessoa faz um exame e não contém nada nesse exame. Isso que nós denominamos, na área médica, de falsos negativos. Não aparece nada. Faz o segundo exame, aí aparece. Aí muitas vezes as pessoas acham que é erro de laboratório. De fato, há essa porcentagem. E aí o médico que está auxiliando a pessoa, ela vai falar, olha, esse primeiro exame, então, não apareceu nada, mas faz um segundo, provavelmente vai acontecer. Tem algumas doenças, muitas vezes, que você faz 5 exames para um aparecer. Então, veja só como que é importante ter o conhecimento técnico junto, né? E é a mesma, porque, por exemplo, no ramo previdenciário, se você pegar e ingressar na Justiça Federal, tem os chamados juizados especiais federais, a Justiça Federal, que não precisa de advogado. E a pessoa pode ingressar sozinha, inclusive sem advogado. Mas por que não é recomendável isso? Porque a pessoa não tem conhecimento técnico. Então o INSS faz um recurso, a pessoa não sabe como proceder. O INSS defende alguma tese, a pessoa não sabe como se desvencilhar daquilo. Então é sempre bom ter um conhecimento técnico voltado para aquilo.
Então, é importante isso, né? Então, esses profissionais que atuam juntamente com os advogados particulares, eles são extremamente importantes para o desenvolvimento aí e para o êxito do processo. É muito importante isso. Que legal, assim, para mim é uma informação extremamente nova. Eu não imaginava que havia essa integração nesse nível de médico e advogado. Mas, doutor, por andar na cidade, por conversar com as pessoas, a gente percebe que nos últimos anos as perícias do INSS elas se tornaram mais duras. Muitas pessoas, até em conversa, você vê que a pessoa não tem condições de trabalhar e ela vai na perícia, né? E tipo assim, ela não passa na perícia, o perito, o médico lá manda ela voltar a trabalhar. Realmente houve um aumento nisso daí, em se negar a continuidade do benefício? Nos últimos anos, eu digo. Olha, ao que me parece, pelo que eu percebo, me parece sim que há um enxugamento da máquina, até mesmo pela economia do governo, o que na nossa legislação é vedado. Por quê? Pela legislação previdenciária, a Lei 8.213, que é voltada ao direito previdenciário, ela fala que toda pessoa que precisar do INSS, que está incapacitado, que então esteja gozando da qualidade de segurado, como então estava pagando o INSS no momento do surgimento da incapacidade, tem direito. Então, veja só, aí a pessoa, se surgiu a incapacidade, estava pagando ou pelo menos gozando da qualidade de segurado do INSS, tem direito sim ao auxílio-doença, se a incapacidade for então temporária e se a incapacidade for permanente, aí a aposentadoria por invalidez, tem direito. No entanto, é inegável que a gente vê na prática muitas pessoas então que estão de fato incapacitadas e lá na via administrativa, então no INSS, é negado o benefício para este segurado. Neste caso, como deve-se proceder o segurado? Ele pode ingressar sozinho na justiça por meio do juizado especial federal, não precisa advogado. No entanto, se ele quiser, ele pode contratar um advogado, o que eu recomendo, procura um advogado e ingresse na justiça. Quando ele ingressar na justiça, ele então vai poder postular esse benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e o juiz vai determinar a realização de uma perícia médica. Essa realização da perícia médica, no caso, vai ser realizada por um profissional médico, geralmente com especialidade na área. Então, se é um problema de coluna, um ortopedista, se é um problema psiquiátrico, por exemplo, depressão, vai ser um psiquiatra, se é um problema então oftalmológico, de visão, então vai ser um oftalmologista. E aí, depois de realizada a perícia, feito o laudo, o que acontece? A pessoa então vai ser juntado o laudo e a pessoa vai ser intimada para se manifestar sobre o laudo. Depois o juiz vai julgar se de fato vai conceder um auxílio-doença para a pessoa, se a incapacidade for temporária, ou se vai conceder uma aposentadoria, se a incapacidade for permanente ou definitiva, ou até então vai negar o benefício, porque se não constatar nenhuma incapacidade. Enfim, mas de qualquer forma, nas três hipóteses, em todas as hipóteses relatadas, a parte prejudicada, seja no caso o advogado da parte ou o INSS, pode recorrer da decisão. Se a perícia for negativa, a pessoa pode recorrer, certo? Sim. E se a perícia for positiva, o INSS pode recorrer. Isso é bem comum nos processos previdenciários e o que acaba
fazendo com que os processos se tornem mais morosos, mais demorados, enfim. Né? Doutor, o senhor falou em depressão e a gente percebe aí, talvez pelos tempos modernos, nossa atualidade aí, o aumento em casos de pessoas com depressão. A Previdência, ela tem albergado, pago realmente os benefícios, quer seja temporário, eu não sei se existe uma possibilidade de depressão de conseguir um benefício aí continuado na área de depressão. Como que está isso? O INSS aceita esse pedido por depressão? Olha, é muito interessante porque, na verdade, hoje, cada vez mais, a depressão está acometendo mais números de pessoas, né? Uma grande quantidade de pessoas. E isso, na prática, por incrível que pareça, o INSS está concedendo muito mais benefícios por incapacidade relacionada à depressão que o próprio Poder Judiciário. Então, veja só, é muito mais fácil você conseguir um auxílio-doença por depressão na esfera administrativa junto ao INSS que na via judiciária. Por que isso? Depende muito de peritos. Geralmente, os médicos peritos do INSS são médicos clínicos gerais, ou que não têm uma formação em psiquiatria. Agora, quando, então, ingressa na justiça, os médicos, no caso, peritos que são nomeados pelo juiz, eles têm essa especialidade e aí, nesse caso, não estão concedendo tanto. Isso, pelo menos, pelo que eu vejo aqui na região oeste do Paraná. Mas, em regra, deve-se conceder para todos aqueles que se acharem incapacitados temporariamente, então, auxílio-doença e permanentemente aposentadoria por invalidez. Então é possível. É possível. Doutor, pelo noticiário, tudo que a gente olha, a discussão no Brasil é a reforma da Previdência. Na opinião bem particular do senhor, assim, tipo endemoniando o número de aposentadorias, o valor pago, de uma forma geral, o senhor acha que o bicho é feio assim mesmo? Porque tem teses contrárias, principalmente onde se retira lá as contribuições, que dizem que a Previdência ela consegue, pela arrecadação dela, pagar os benefícios, mas não é o que a gente vê no noticiário. O senhor entendeu a minha pergunta nesse sentido? Sim. Há muita controvérsia acerca desse tema e é interessante debatermos a respeito. Algumas associações de magistrados federais até, então são contra a reforma da Previdência, falando que não tem esse déficit, outras associações de classe também, e outras, então, defendendo, principalmente a mídia, que há um déficit muito grande da Previdência e que isso impede o crescimento econômico, então, do país, o potencial de investimento do país, porque gasta muito na esfera previdenciária. Bom, essa questão é bastante complexa. Por quê? Porque a Previdência Social, ela não só abarca, ela não só recebe, então, os valores das contribuições dos empregados. Tem outros impostos que são embutidos em produtos que são comercializados no dia a dia, por exemplo, e que vão uma parte para a Previdência. Então, há um leque muito grande de arrecadação que não é só as contribuições. Quando você chega nessas contribuições, por exemplo, de outros tributos que são voltados à Previdência, você chega à conclusão, muitas vezes, que não está tão defasada assim a Previdência, não está tão falida assim. Há uma desculpa, muitas vezes, de política, então, para justificar ou pelo menos comover a população a aceitar isso. Então,
há essas controvérsias, esse assunto deve ser melhor debatido. Eu não acredito, sinceramente, que esteja falido. Há um problema, por exemplo, você pega hoje a pessoa que não pode se aposentar, que não tem direito de se aposentar, acima dos 65 anos, ela tem direito a um benefício assistencial, que chama benefício assistencial ao idoso. Esse benefício assistencial, ele foi criado para ser concedido para aquelas pessoas que não têm condições de sobrevivência e são extremamente pobres. Nesse caso, esse benefício deveria ser pago pela União. No entanto, hoje que a gente vê é pago pelo INSS. Então, veja só, quem nunca contribuiu recebe um benefício assistencial que deveria ser a cargo da União, mas está sendo pago pelo INSS. Injustamente. Então, veja só. Pela fonte pagadora, né? A fonte pagadora não teria aquela atribuição, aquele, então, compromisso. Veja só. Então, isso acaba comprometendo também os cofres do INSS. É a mesma coisa que você ter uma empresa com 10 funcionários e tem que pagar o salário para 20. Então, não fecha as contas mesmo. Então, esse tema teria que ser melhor debatido, o que não foi, né? E, infelizmente, as pessoas, me parecem, acreditar muito no que a mídia fala, né? E essa situação deve ser melhor analisada, melhor esclarecida, debatida, enfim. Eu também vejo assim que há uma falta de discussão. Então, para a gente caminhar para o final, doutor, assim, já para encerrar, será que não estava o deputado Zeca Dirceu, que ele falou lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que o ministro Paulo Guedes, ele estava sendo tigrão com os pequenos e tchutchuca, tigrão com os pequenos e tchutchuca com os grandes. O senhor acha que é mais ou menos por aí ou não? Olha, eu concordo em gênero, número e grau com o deputado. Por quê? Porque nós verificamos que a propaganda da reforma da Previdência é para retirar alguns privilégios. Mas veja só, privilégio de quem? Os que recebem pela Previdência Social, regime geral, então, do INSS, no máximo recebem R$ 5.800 por mês. Ou seja, no máximo, o teto. Agora, outras categorias, por exemplo, juízes, promotores, defensores, muitas vezes se aposentam com 25, 30 mil reais. Então, retirar privilégio de quem? A reforma para o funcionário público, para o funcionalismo público, não foi feita. Está só massacrando os trabalhadores que recebem menos, e não para os demais. Veja só a questão, então, se é para falar de privilégios, vamos abordar um exemplo aqui, que é a realidade dos juízes e promotores do Brasil. Eles têm 2 férias, duas férias anuais. Significa que trabalham 3 meses, então, no quarto é férias de 30 dias. Trabalham mais 3 meses, no 8º, mais férias de 30 dias. Daí trabalham mais 3 meses e 10 dias, no final do ano tem ainda o quê? O recesso do judiciário. Então, que tecnicamente se chama férias forense. Mais 20 dias. Então, ou seja, quem que tem privilégio? É o trabalhador que trabalha o ano todo para ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim, com 30 dias de férias, muitas vezes sem muitos outros privilégios, ou o funcionário público que trabalha, então, o ano todo, com 20 dias de recesso, mais 2 férias por ano, e ganhando aí salários de 30 mil reais. Quem que paga tudo isso? É o trabalhador. Então, algumas vezes, a gente vê, de fato, esse massacre, de fato, que está acontecendo com a classe trabalhadora, que aí
se reverbera ou se resume na fala do deputado lá. Alguns ministros ou alguns políticos se revelam como tigrão contra os trabalhadores, contra, de fato, quem tem mais, quem tem menos, e tchutchuca com quem tem mais. Então, isso também há, sim, e deveria ter uma discussão muito maior. Porque, veja só, o funcionalismo público hoje no Brasil, a gente paga muito para servidor para não ter uma eficiência no trabalho. E, além do mais, se a pessoa é tão bom assim, se era tão boa para passar num concurso, seja qualquer outro cargo, veja só. Então, ela também deve ser boa para trabalhar na iniciativa privada. Olha, mas eu passei num concurso, o meu cargo é bom, o meu cargo é de nível superior, eu deveria ganhar bem. Tá, quer ganhar bem, sem limites e tal, vai para a iniciativa privada. Se você é tão bom assim, vai lá para a iniciativa privada, que daí lá não tem teto. Você não tem salário, você pode ganhar 30 mil, você pode ganhar 100 mil, você pode ganhar 1 milhão, por exemplo, por mês. Como alguns artistas, desde que você trabalhe. Agora, muitas vezes as pessoas querem utilizar o serviço público para ganhar bem, né, sem de fato corresponder com aquele salário. Porque tem muita gente que não corresponde. O serviço público hoje é deficiente, muitas vezes você procura o serviço de saúde mesmo, quem procura é porque precisa o serviço de saúde, você vê que o atendimento não é tão bom assim. E isso nós temos que repensar no nosso país, até porque a carga tributária não é pouca. Então a gente, no mínimo, merecia um serviço, uma contraprestação de qualidade por esses profissionais. Perfeito, perfeito, doutor. O nosso combinado do horário, a gente chega ao final. Eu, Mário Ferrari, quero agradecer pessoalmente ao senhor, em nome aqui da equipe do Conecta Oeste, do Megafone. Muito obrigado por essa entrevista. Quem sabe um dia, pelo tema, ele é muito instigante, seria horas. Mas a gente sabe que todo mundo tem os afazeres, e nós também. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e fico à disposição. Qualquer dúvida, qualquer então sugestão de matéria, eu estou sempre à disposição para estar aqui respondendo qualquer questionamento a respeito do direito. Muito obrigado. Pedindo a licença, o Ferrari, o Dr. Alcemir, nós temos aí inúmeros participantes. Hoje foi que bom. Recorde Ferrari. Parabéns aos dois. Recorde. Temos aí o Nilson Raco, sempre assistindo. Nilson é nosso parceiro. Walter Ziomek. Olha o seu Walter. Parabenizou o senhor, amigo. Temos a Maide Vutsky, o Ayrton Pereira Peixoto, nosso amigo. Olha o nosso amigo. Ney Kirsten, Ayrton Pereira Peixoto, Rojas Freita, o Toninho Dino até fez uma questão. Ele pediu quem tem artrose no joelho. E continua jogando futebol, pode se encostar, doutor? O Toninho Dino, um grande amigo da gente, até deu uma força pra gente aí. Em nome do Conecta Oeste, também quero aproveitar e agradecer ao senhor, agradecer novamente ao Ferrari. Já estou me tornando assim meio contundente, meio redundante, né? Mas o Ferrari aí, a gente estava meio paradão assim, o Ferrari veio e deu esse gás novo aí para o Conecta Oeste e também o megafone, né, Ferrari? Então, muito obrigado a todos. Ferrari, pode ir, Marcos, mas é o seguinte, deu esse gás? Não. Nós estamos apenas começando. Tem muita coisa por vir aí. O primeiro recorde foi hoje. Então, quero parabenizar os dois pela entrevista. Todo mundo, perguntas poucas, mas assim, a questão do pessoal se manter assistindo, ficou assistindo quase todo o tempo, acima de 15 pessoas, e oscilava entre 15 e 18 no Facebook, no YouTube um pouco menos, 8, 10, 9, entendeu? Então, parabéns aos dois. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vai ser o primeiro e de muitos... Tchau para todos. De muitos recordes, né? De audiência. É porque a gente tem a pretensão assim de
Conecta Oeste. Conecta aí.